Dados estatísticos sobre a justiça de 28 Estados-membros da União Europeia, incluindo crimes, processos, recursos humanos e prisões disponíveis a partir desta quarta-feira na Pordata Europa, da Fundação Manuel dos Santos, apontam Portugal como o país cujos tribunais estão mais congestionados de processos cíveis, principalmente de ações de cobrança de dívidas. Os dados mais recentes, de 2015, indicam que a taxa de congestionamento de processos civis e ou comerciais nos tribunais portugueses era de 214%, mais do que o dobro do segundo classificado, a Grécia, cuja taxa de congestão era de 105%. No polo oposto do ranking estão a Polônia e a Lituânia, nos quais a percentagem é inferior a 20%. Contudo, nesse mesmo ano Portugal apresenta a maior taxa de resolução dos processos civis e ou comerciais dos tribunais de primeira instância entre os países europeus em análise, com uma taxa de resolução de 124%. Em segundo lugar está a Eslovênia com 110%, seguida da Romênia com 109%. A taxa mais baixa pertence à Eslováquia com 87%. Em contraste com os processos civis, Portugal conseguiu reduzir consideravelmente a quantidade de processos crime pendentes nos tribunais portugueses. Em 2008, segundo a Pordata, a justiça portuguesa tinha mais de 102 mil processos pendentes, enquanto que em 2015 apenas 58 mil. A justiça penal, aliás, tem descongestionado de acordo com os dados apresentados. Desde 2008 que os tribunais portugueses têm findo mais processos crime do que aqueles que se iniciam, na totalidade. Este tipo de processos representam apenas 4,5% dos existentes em tribunais portugueses, segundo os dados compilados pela Pordata referentes a 2015, em Portugal 2 em cada 3 arguidos foram declarados culpados, figurando em 13º lugar num universo de 20 países, excluindo-os a Alemanha, Irlanda, Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Itália, Malta. O saldo penal português, ou seja, a diferença entre o número de processos entrados e resolvidos nos tribunais de primeira instância e superiores, diminuiu consideravelmente de 2008 para 2015, ainda que se tenha mantido negativo. Nesse intervalo, o saldo passou de 14.777 processos para 5.332. No topo da tabela está a Bélgica, com um saldo processual positivo de 7.440. Em 21º, último lugar da classificação, está a Espanha, que passou de ter um saldo positivo de 11.885 em 2008 para um saldo negativo de 110.612 em 2015. Na área das prisões, a Pordata Europa, tendo por base dados do Eurostat, mostra que em Portugal havia sobrelotação das prisões, com uma taxa efetiva de 112% de ocupação contra 127% na Hungria, que está no topo da tabela, e 49% no Luxemburgo, o país com menos presos. No universo dos reclusos, as mulheres são uma pequena minoria em todos os países europeus, situando-se abaixo dos 10%, com Portugal a ter uma percentagem de 6%. Os dados indicam ainda que, em 2015, em grande parte dos países europeus havia uma elevada percentagem de estrangeiros no total de reclusos. Em Portugal, por exemplo, 17% dos reclusos são estrangeiros, país onde a percentagem de estrangeiros residentes representa cerca de 4% da população. No mesmo ano, Portugal tinha 17 magistrados por 100 mil habitantes, menos de metade do registrado na Croácia, Eslovênia e Luxemburgo, mas bastante superior ao da França e Irlanda, cujo valor é inferior a 10. Na maioria dos países da UE, mais de metade dos magistrados são mulheres. Em Portugal, de um total de 1.787 magistrados, 1.053 são do sexo feminino, o que corresponde a uma percentagem de 59%. No topo do ranking está a Letônia, com 79%. Em contrapartida, no Chipre, Malta e República Checa a maioria dos magistrados são homens, sendo este último aquele que tem a percentagem mais baixa a nível europeu, 40%. No que
A forças policiais diz respeito, a situação é diferente no conjunto das forças de segurança portuguesas, apenas 8% são mulheres. Portugal é assim o penúltimo do ranking, superando apenas os 7% da Itália. A Letônia é o país com a maior percentagem de mulheres nas forças policiais, constituindo 37% do total.